E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar sobre o livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Aqui está Sapiens, uma breve história da humanidade, escrito pelo israelense Yuval Noah Harari. Esse livro é um livro que fala muito sobre macro-história, mas ele também é um livro sobre filosofia e sobre ciências em geral. Tá? Embora seja um livro aí de macro-história, seja um livro voltado mais para a parte científica, eu vou focar na parte da filosofia, tá bom? Eu não sou cientista, então se eu fosse falar sobre a parte científica eu ia provavelmente deslizar. E tem muitas análises desse vídeo, desse livro na internet, você vai ver várias outras, mas esse vídeo eu quero fazer uma coisa falando mais da parte filosófica, tá bom? Vamos lá então, não que eu seja um grande filósofo, né, porque eu não estudei filosofia, mas para você ser filósofo você precisa buscar sempre muito conhecimento, né? Eu tenho lido aí mais ou menos uns 3 livros por semana, então acho que dá para eu falar sobre isso. Bom, esse livro ele transcreve de uma maneira muito acessível mais ou menos 7,5 milhões de anos da nossa espécie, ou da espécie dos sapiens, né? Desde os Homo sapiens, também falando dos sapiens, e também das espécies anteriores e outros tipos de humanoides aí que habitaram o nosso planeta. Lá no começo do livro ele fala sobre quando os humanos eles saíam para caçar, para poder sobreviver, e enfim. E aí ao longo do tempo isso foi deixando de acontecer, porque depois aconteceu uma revolução já cognitiva, onde as pessoas começaram a criar frentes de pensamentos, ideologias, culturas, e aí começaram a viver em sociedade. Mas aí focando mais na parte mesmo filosófica, aqui nesse livro o Yuval ele coloca em xeque questões que a gente está muito acostumado, principalmente questões culturais, cognitivas, que hoje tornam o ser humano uma espécie aí de senhor do mundo, né? Soberano dentre todos os animais. Só que se a gente tentar enxergar esse cenário inteiro, a gente vai perceber que apesar de toda essa evolução cognitiva que nós tivemos aí, cultural, ideológica e política, nós continuamos animais, né? Na parte mais natural do ser, assim, em si, nós somos animais, tanto quanto qualquer cachorro de rua perdido, a gente também está perdido, porém nós temos crenças aí que a gente pode se basear e justificar as coisas que a gente faz, as coisas que a gente acredita, as coisas pelas quais a gente luta. O ser humano ele vive num mundo virtual, essa que é a verdade. Quando eu falo mundo virtual, eu não estou falando da internet. O que a gente pode propor aí como mundo virtual? O dinheiro é um valor virtual, as religiões são valores virtuais, as redes de contatos culturais são todas redes virtuais. Por exemplo, um exemplo bem tosco, assim, mas você vai entender o que eu quero dizer. Aqui nesse livro, o Harari mostra pra gente de maneira clara que durante a evolução da nossa espécie, percebeu-se que os humanos eles têm uma grande capacidade de cooperar entre si, desde que eles tenham objetivos ou crenças em comum. Agora vem um exemplo tosco. Se você vai num estágio de futebol, aí você tá no meio da torcida do seu time, você torce pro time, sei lá, do Bangu. Tô chutando um time qualquer. Aí lá no meio da torcida do Bangu, você tem outras milhares de pessoas que também torcem pro Bangu. Você vai instintivamente cooperar com aquelas pessoas. Você vai cantar as músicas que elas vão cantar, você vai gritar os gritos que eles vão gritar, você vai enfrentar outras torcidas se for necessário, até de uso de violência. Mesmo que você não concorde com nada do que aquelas pessoas pensem, só o fato de vocês terem em comum essa torcida pelo Bangu já vai fazer com que você instintivamente queira cooperar com aquelas pessoas ali. Então essa é uma parte que me instiga muito no livro. É lógico que no livro não tem nada de falando de Bangu, não tem nada falando de time de futebol, é um exemplo que eu tô dando para elucidar essa questão. O ser humano ele sempre teve esse desejo de cooperar com pessoas que pensam igual. É por isso que você vê, por exemplo, grupos religiosos sempre muito unidos, torcidas de futebol brigando entre si, ou grupos políticos, ideológicos, né? A gente está em 2017 e não é difícil você entrar na internet e ver lá o grupinho da direita brigando com o grupinho da esquerda, e as pessoas elas cooperam entre si, elas acreditam umas nas outras, elas ajudam umas às outras simplesmente porque elas têm afinidades ideológicas que são nada mais nada menos do que culturas, condições virtuais, né? São coisas que não existem organicamente falando, assim, não são coisas palpáveis. Quando a gente fala, por exemplo, de Deus, a gente não está falando de um ser palpável, a gente está falando de um ser que estabeleceu-se dentro da cultura, dentro de uma estrutura cognitiva, e que uma rede de pessoas acreditam tão piamente naquilo que ela acabou se estabelecendo como uma verdade, mas não necessariamente que aquilo seja real, né? Não estou dizendo que não existe, nem o Harari, ele diz em momento algum
algum que isso não existe ou que existe. Ele só dispõe essas informações de uma forma que a gente possa raciocinar que desde lá da época que nós éramos caçadores-coletores, que nós colaborávamos com o nosso grupo, com a nossa tribo, para poder sair para caçar, até hoje as pessoas elas têm essa necessidade de se sentirem socialmente aceitas e principalmente socialmente inclusas em grupos ideológicos, em grupos artísticos, religiosos, políticos, recreativos, enfim. Sempre vão ter esses grupos. Antigamente, esses grupos eles eram locais. Até se a gente for há 100 anos atrás, por exemplo, os artistas que faziam sucesso na onde você mora, na sua cidade, eram os artistas locais. Você não ouvia falar de artistas internacionais, nacionais, enfim, eram os artistas locais. Com o advento de rádio, TV, você começou a conhecer artistas um pouco de mais longe, né? E hoje em dia, com a internet, você tem infinitos grupos que você pode participar, né? Hoje em dia, você pode participar de um grupo de pessoas que gostam de gatos pretos com orelhas peludas com 3 patas. Você pode ir no detalhe do detalhe do detalhe, que sempre vão ter grupos para você se encaixar. Então isso mudou agora também, mas independente do quanto isso mude, as pessoas continuam procurando grupos que elas possam se encaixar e se sentirem socialmente aceitas. Isso é muito interessante porque você começa a perceber que as pessoas brigam muito umas com as outras para uma tentar impor a ideia dela, a ideologia, a filosofia, a cultura dela, seja religião, seja parte política, enfim, tudo que nós já comentamos aí. Mas na verdade nada mais somos nós, seres humanos, do que seres tão perdidos, como eu disse antes, como um cachorro de rua. Só que nós temos motivações ideológicas que nos fazem crer que a nossa causa é justa, ou pelo menos que a nossa causa é mais justa que as outras causas, que não são as nossas causas. Outra coisa muito interessante, até destaquei um trecho aqui do livro, que fala sobre o Estado ter nos tornados indivíduos, o Estado e o mercado, né? O Harari tem uma frase que ele diz o seguinte: o Estado e o mercado são a mãe e o pai do indivíduo, e o indivíduo só pode sobreviver graças a eles. Com essa frase, o autor sintetizou um fenômeno que acometeu a nossa civilização nos últimos 2 séculos, né? Devido à transformação da nossa sociedade. Então, na visão do Harari, todo empoderamento que nos é dado hoje, culturalmente, né, está diretamente relacionado ao poder que o mercado tem exercido sobre nós. De maneira resumida, todo mundo que luta contra o capitalismo, contra o mercado, contra o Estado, enfim, essas questões político-ideológicas, essas pessoas estão fazendo o que é agindo como marionetes, né, na mão do Estado e do mercado. Hoje em dia tudo é livre. Hoje em dia o casamento é livre, você casa com quem você quer. Hoje em dia você pode trabalhar onde você quer, não importa a sua opção sexual, você pode trabalhar onde você quer, você pode casar com quem você quiser, você pode ter o que você quiser, desde que você tenha condições para se bancar. Você é livre. Então o mercado e o Estado convidaram cada ser para se tornar um indivíduo, que até 200 anos atrás as pessoas viviam de uma maneira um pouco diferente, né? Os casamentos eles eram arranjados pelas famílias, as pessoas trabalhavam por seus senhores, né? Às vezes como escravas ou às vezes como dependentes diretas, e aí não tinham como optar muito em seguir uma carreira que pudesse trazer algum tipo de prazer, né? na profissão, enfim. Hoje você tem essa liberdade graças, segundo aí o autor do livro, ao Estado e ao mercado, que nos convidaram para nós nos tornarmos indivíduos, e nós assim nos tornamos. Ele ainda divaga sobre o sentido da vida e sobre os conceitos de felicidade. Ele afirma num determinado momento do livro que é impossível a gente saber se a nossa espécie é mais feliz hoje, por exemplo, morando na beira da praia, num prédio, com vista para o mar, ou se a gente era mais feliz quando a gente vivia ali em pequenas tribos, saindo para caçar, para a sobrevivência da tribo. Ele até faz um paralelo ali com aquele livro Admirável Mundo Novo, né, um livro muito conhecido do Aldous Huxley. Inclusive eu li esse livro há um tempo, logo eu vou trazer aqui também a análise dele. Esse livro é uma distopia. Nesse livro do Aldous Huxley, as pessoas elas vivem numa sociedade onde o governo distribui uma pílula chamada Soma, e essa pílula ela serve para manter a satisfação das pessoas sempre num nível estável. Então não importa o quanto você tenha que trabalhar, o quanto você passe por perrengues aí no seu dia a dia, você sempre vai estar estável, assim, com o seu emocional estável, estabilizado. Então se a gente for trazer isso para o nosso mundo, é mais ou menos o que o Prozac, aquele medicamento, faz, né? E aí acaba te estabilizando assim emocionalmente para você não surtar em alguns momentos. É mais ou menos o Prozac e o medicamento Soma lá do livro do Huxley. E aí o Harari ele faz uma menção aqui muito interessante, né? Porque se nós formos analisar de uma maneira extremamente fria de onde vem a felicidade ela não vem de posses, ela não vem por vitórias na loteria ou por relacionamentos bem-sucedidos, nada disso te traz felicidade. O que te traz felicidade, tecnicamente falando, é um condicionamento químico humano, ou seja, a felicidade duradoura só vem da serotonina, da dopamina
e da oxitocina. E aí a sensação de felicidade ela vem. Agora, se o Prozac, por exemplo, né, fazendo o papel de soma na nossa sociedade, se é certo ou errado usar para se tornar mais feliz, isso cabe a cada um definir se isso é bom ou ruim. O que eu posso dizer da minha experiência de leitura com esse livro é que a minha vida ela se divide entre antes e depois da minha leitura de Sapiens, uma breve história da humanidade. A temática de enxergar o ser humano de uma forma animal, não conceitual ou filosófica, sempre me fascinou, né? Enxergar o ser humano como um ser participante da natureza, não como um ser espiritual, superior, que manda e que domina. Esse livro definitivamente é um divisor de águas na minha vida, né? Me possibilitou enxergar muito além de qualquer fronteira ideológica baseada em séculos e tal. Então agora eu enxergo essa questão de um ângulo mais um conceito macro, assim, que me fez perceber o porquê das coisas caminharem da forma que elas caminham, pela própria natureza do ser em si. Décadas e séculos não são nada se a gente comparar a grandiosidade de fatores que determinaram a nossa espécie, que determinam até hoje, né? Todos esses fatores, essa evolução do ser humano, está catalogado aqui nesse livro. Então é um livro que você precisa ler, tá bom? Fica aqui então o meu convite a você, para que você leia Sapiens, uma breve história da humanidade, tanto disponível em livro físico ou no Kindle. Eu li no Kindle, não gosto de livro físico porque pega muito espaço, mas você pode aí procurar na biblioteca ou procurar lá na Amazon, que você vai encontrar, e com certeza é uma leitura que vai te agradar muito. Um forte abraço a todos vocês que assistiram esse vídeo. Não se esquece de deixar um like, de se inscrever no canal e deixar um comentário falando o que você achou desse livro, se você leu, se você vai ler, se você não tem interesse, enfim. Vamos trocar uma ideia aí, tá legal? Forte abraço a todos, eu tô indo nessa, fui!